Se você tem funcionários trabalhando na sua empresa com carteira assinada pela CLT, preciso que você assista esse vídeo até o final, porque eu trago aqui uma mudança importante que vai impactar o seu caixa, a sua operação, o seu custo e, consequentemente, o seu lucro com essa mudança do fim da escala 6x1 e da potencial redução da quantidade máxima de horas trabalhadas de um funcionário CLT. Então, isso deve vir. Quem se preparar vai receber melhor essa mudança, vai poder absorver esse custo a mais, e quem não se preparar, infelizmente, vai sofrer muito. Mas calma que ao longo desse vídeo eu vou te entregar algumas estratégias de como você pode absorver essas mudanças sem que o seu caixa sofra. Nesse vídeo você vai entender exatamente o que é que está sendo votado, qual o prazo potencial de aprovação dessas mudanças, como que serão essas mudanças, como que isso impacta a sua empresa na prática, 3 estratégias práticas para que você consiga absorver essas mudanças quando elas chegarem, e o mais importante de tudo, uma mudança que já começou em maio de 2026, silenciosa, pouca gente está falando, não tem relação com essa jornada 6x1, mas pode impactar violentamente a sua empresa se você tem funcionários com carteira assinada na CLT. Por quase 4 décadas, o Brasil manteve a mesma regra, no máximo 44 horas de trabalho semanal e 1 dia de descanso na semana. Essa mudança veio lá em 1988 com a nossa Constituição Federal, que reduziu de 48 horas semanais o trabalho para 44 horas semanais. Assim a gente foi vivendo, mas a tecnologia chegou, os meios de trabalho se tornaram mais eficientes, a mecanização, a digitalização chegou, e com isso os trabalhadores perceberam que conseguiram ser mais produtivos, até que agora, em abril de 2026, estoura um protesto em Brasília, com mais de 1,5 milhão de trabalhadores na rua, e o governo assume essa briga e diz: eu mesmo vou apresentar a proposta pelo fim da escala 6x1, ou seja, agora não é só mais 1 dia de descanso na semana, são 2. E agora não são no máximo 44 horas de trabalho na semana, são no máximo 40. Então reduz 1 dia de trabalho, reduz 4 horas de trabalho sem reduzir o salário. É isso que está em jogo. E agora você deve estar se perguntando: Eduardo, isso já está valendo? Isso já impacta o meu negócio? Agora, como é que eu me preparo para isso? Quando começa a valer? Vou te responder tudo isso agora na sequência. É importante você entender que nós temos na Câmara dos Deputados 2 projetos de lei tratando sobre esse assunto, e desses 2, um é mais radical, propondo a redução para até 36 horas na semana, e o outro é menos radical, propondo a redução para até 40 horas na semana, mas ao longo de um período de 10 anos. Em paralelo, no Senado Federal também tem projeto tratando desse mesmo tema, já aprovado numa Câmara de Constituição e Justiça, pronto para ser levado em plenário. Ou seja, as 2 frentes legislativas estão avançando em propostas semelhantes, mas com características diferentes. Isso pode parecer um avanço ou talvez uma enrolação para que isso não seja aprovado ainda esse ano. O governo resolveu não esperar e criou a própria proposta dele em um formato que apresentou de maneira forçada e precisa de uma aprovação muito mais simples e reduzida apenas na Câmara dos Deputados para começar a fazer valer essa medida. E a proposta do governo, ela é como se fosse um meio termo entre todas essas que estão tramitando. A proposta do governo quer trazer para 40 horas semanais e apenas 5 dias de trabalho. Então, aquele que trabalhava de segunda a sábado, por exemplo, e descansava no domingo, não vai mais poder trabalhar no sábado e vai trabalhar só de segunda a sexta, no máximo em 40 horas semanais, e vai receber exatamente o mesmo salário. É isso que essa proposta diz. E agora presta atenção, o governo espera aprovar ela em no máximo 3 meses. Então, a depender da data que você está assistindo esse vídeo, pode ser que isso já tenha sido aprovado e começou a valer essa nova regra para sua empresa. Vamos ser diretos aqui. O fim dessa escala 6x1 traz impactos financeiros e econômicos imediatos, porque na medida que você tem os mesmos funcionários trabalhando menos horas, menos dias e recebendo os mesmos salários, ou você diminui a entrega da sua empresa, reduz 1 dia, reduz algumas horas e, consequentemente, vai reduzir o faturamento, porque o cliente não vai pagar a mesma coisa para receber menos, e aí a empresa que absorve o prejuízo, ou você mantém a sua empresa em funcionamento, mas contrata mais alguém, ou paga horas extras para essa pessoa que for trabalhar num dia que agora seria de folga, ou seja, você absorve um custo maior de hora trabalhada, porque a hora extra é mais cara, para tentar vender e faturar igual, ou tentar repassar o preço para o consumidor. É isso que está em jogo. Eu puxei aqui a entrevista de uma economista chamada Marilane Teixeira, da Unicamp, e ela fez uma estimativa de que essa mudança pode gerar entre 4 e 4,5 milhões de novos postos de trabalho. Você acredita nisso? Você acha mesmo que o empresário vai fazer isso? Você faria isso no seu negócio? Sairia contratando mais gente? E como é que seria essa contratação?
contratação. Eu vou dizer para você o que eu acho que vai acontecer. Eu não sou economista, sou advogado e sou estrategista. Um monte de freelancer. A pejotização já está aí e um monte de empresário já contrata trabalhador como PJ porque o custo hora é mais barato. E aliás, quando chegar a reforma tributária, o trabalhador PJ, ele é um tipo de trabalhador que dá crédito tributário para quem é do lucro presumido. O CLT não. Então tem mais um incentivo para aumentar ainda mais a pejotização. Custo mais barato, crédito tributário em jogo, trabalha quando quer, poucas horas, cobre esse um dia que o CLT não pode trabalhar. E quem será que vai ser esse freelancer? Será que é o próprio CLT? E aí a gente vai ter uma expectativa de subida de valor hora com uma redução de hora disfarçada e legal. Então, muitas medidas podem surgir. É importante você lembrar que a gente já está nesse momento da história do Brasil, num dos pontos mais altos de carga tributária histórica, do auge da sonegação e no modo sobrevivência ligado, como eu já disse algumas vezes. Agora eu vou revelar para você aquele ponto-chave que já começou a gerar efeitos em maio de 2026, que ninguém está prestando atenção, que não tem relação com a escala 6x1, mas que também afeta as empresas de maneira cruel. É a NR1. A NR1 obriga agora as empresas a desenvolver um estudo sobre a saúde mental dos trabalhadores. Antes, as NRs aqui que estavam em vigor, elas tratavam muito sobre insalubridade, periculosidade no ambiente de trabalho. No nosso caso aqui, que é um escritório, sobre ergonomia, as cadeiras, as mesas, o funcionamento e o conforto físico no ambiente de trabalho. Agora, pela primeira vez, nós temos uma norma regulamentadora tratando sobre a saúde mental, com a preocupação sobre o adoecimento pelo excesso de trabalho, pelas metas abusivas, pela cobrança excessiva. E o que isso tudo tem a ver com a jornada 6x1? O ponto é, essa nova regra da NR01 já começou a valer em maio de 2026 para quem tem funcionários CLT. A partir dessa data, é preciso depositar no e-social um laudo atestando que o seu ambiente de trabalho na sua empresa ele é saudável, ele se preocupa com a saúde mental dos colaboradores, ele fornece pausas, ele não tem metas abusivas ou excessivas. E aí eu te pergunto, o que são metas abusivas? Subjetivo. Em um lugar pode ser uma coisa, em outro lugar pode ser outra. E essa regra já começa a valer no mesmo momento em que está se discutindo a redução de carga horária de trabalho. Uma coisa não está dissociada da outra, você percebe? Então, se o governo te obriga a fazer você pegar menos horas de trabalho dos seus funcionários CLT e também que você desenvolva estudos sobre a saúde mental dele, o que ele está dizendo? Olha, se você não tem esse estudo aqui e você faz ele trabalhar mais do que 40 horas, você está gerando uma doença mental nele, um burnout, um burnout por excesso de trabalho. E aí vem a indenização e ela é grande. Agora eu compartilho com você 3 movimentações estratégicas que podem te ajudar diante desse cenário caótico que se aproxima. Primeiro ponto, você deve fazer contas para avaliar como você vai manter o funcionamento do seu negócio, gerar faturamento, mesmo com essa redução de hora trabalhada dos seus funcionários. Isso não é para ser feito depois que a lei começar a valer. Isso é para ser feito agora, antes de a lei começar a valer, considerando o cenário mais provável que seja aprovada essa redução para 40 horas semanais, para no máximo 5 dias de trabalho na semana. Então você vai avaliar quem é que vai cobrir esse outro dia. Eu vou mudar as escalas dos meus funcionários? Eu vou deixar ele trabalhar um pouco menos num dia, um pouco mais no outro, mas sabendo que é no máximo 5 dias na semana que ele pode trabalhar? Quem vai ser essa outra pessoa que eu vou utilizar? É um freelancer? É um avulso? É um autônomo? É um outro CLT de trabalho de carga horária reduzida, talvez? Um período de experiência? Não sei. Você tem algumas alternativas para avaliar e você deve começar a fazer conta agora, junto com o seu contador e com o seu advogado. O empresário tem a ideia, vê a viabilidade econômica. O contador ajuda nas contas. O advogado diz se pode, se está dentro da regra ou não. E aí os 3 juntos vão chegar na conclusão de como você vai se preparar melhor, matematicamente, economicamente, para essa mudança que está chegando. O segundo ponto tem relação com o primeiro. Na medida que você tomar a decisão de quais são as mudanças que você vai fazer, prepare os contratos que você tem, faça aditivos, mude as regras, não só na prática, mas também documentalmente. É isso que vai te trazer segurança jurídica e garantir que você fez uma operação estruturada e não uma fraude que resulta em prejuízo lá na frente. E o terceiro ponto é, você pode usar essa mudança como uma vantagem competitiva, porque eu sei que ela é uma mudança ruim no geral, mas lembra que ela é uma mudança ruim para todos, não só para você? Então, se ela é uma mudança ruim para todos, aqueles que se prepararem, que com certeza são a
minoria, aqueles como você que está assistindo esse vídeo aqui, terão informações mais valiosas, tomarão decisões melhores, construirão vantagens competitivas, sofrerão menos e ganharão vantagem em relação à concorrência. Porque aquele que sofre mais, sente mais no caixa, quebra primeiro. Deixa a sua lista de clientes aberta no mercado para ser absorvida por outra empresa que está mais bem preparada. É sempre a mesma história. Toda crise acontece isso. O mais preparado ganha do amador. O amador vai ficando pelo caminho. Eu espero que você não escolha o caminho do amadorismo. Acho que não. Você já chegou até aqui nesse vídeo, você já é uma pessoa diferenciada. Agora está a apenas alguns passos de tomar as atitudes de um verdadeiro empresário profissional. Não aquele empreendedor iniciante, mas um verdadeiro empresário profissional. Toma decisão com estratégia e consciência. Bom, lá no início desse vídeo eu disse que muitas mudanças estavam chegando, agora eu consegui te explicar quais são todas elas, como você pode se preparar, te trouxe estratégias valiosas para que você tenha uma boa tomada de decisão e com isso eu acredito que consegui te ajudar a ter mais clareza e chegar mais preparado. Lembra, quem aproveita essa oportunidade dessa mudança é quem estuda antes, quem se prepara e constrói estratégias vencedoras diante da mudança de pressão que acontece sobre as empresas. Sempre foi assim e sempre vai ser. Esse aqui é só mais um capítulo nessa longa história de mudança. Agora eu quero saber se alguma dessas estratégias fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, ou se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse tema, também coloca aqui embaixo que eu vou procurar ver os comentários e responder. E lembra, aquele que vence o jogo é aquele que está mais preparado, não aquele que chega primeiro, mas aquele que está pronto para jogar por mais tempo.